Hoje, dia 23 de setembro, nós comemoramos o Dia do Portador de Marca-Passo. E nada melhor do que aproveitar uma data como essa para tirar várias dúvidas sobre o marca-passo. E ninguém melhor do que o Dr. Malan, que é um grande profissional dessa área. Dr. Malan, vamos conversar e tirar algumas dúvidas sobre o marca-passo, né? O que é esse aparelho que salva tantas vidas? Hoje é um dia especial, o Dia do Portador de Marca-Passo. Essa data foi criada pelo Departamento de Estimulação Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular para enfatizar a importância de lembrarmos os portadores de marca-passo, lembrarmos dos mitos e das dificuldades que as pessoas enfrentam no trabalho com relação à socialização após o implante de marca-passo. Então a gente quer tirar alguns mitos, tirar dúvidas, e esse espaço que você está nos dando aqui é muito importante, porque a gente vai esclarecer alguns fatos. O que é então o marca-passo, né? Então o marca-passo, ele, na realidade, quando a gente fala sobre marca-passo, a gente está falando de uma família de equipamentos e dispositivos que podem salvar a vida de pessoas, né? Então o marca-passo, ele é um aparelho inicialmente que foi criado para que fizesse um estímulo do coração quando o coração começasse a bater lentamente. Então a pessoa está tendo desmaios, ela pode vir a óbito, pode morrer por conta de que o coração está batendo muito lentamente, né? Então o coração está batendo muito lentamente, então você coloca o marca-passo para estimular o coração para que, por exemplo, o coração normal bate em torno de 60, 80, 90, até 100 batimentos por minuto. O coração de uma pessoa que está doente e que precisa colocar o marca-passo, muitas vezes está batendo em torno de 20, 30 batimentos. E quando a gente coloca o marca-passo, a gente restabelece a frequência cardíaca normal. E a pessoa que estava tendo muitos sintomas, desmaios, canseira, fadiga, ele começa a voltar a ter uma vida normal. Bom, esse é o marca-passo. Só que essa família cresceu muito. Hoje nós temos outros dispositivos que a gente pode falar um pouco mais a posteriori. E, doutor Malan, muitas pessoas têm bastante receio de colocar o marca-passo, né? Porque eles acreditam que eu não vou ter mais uma vida, qualidade de vida, não vou ter uma vida normal, colocando o marca-passo, não vou poder fazer atividade física. E como é que é? Essa pessoa que coloca o marca-passo hoje em dia, ela tem uma vida normal, ela trabalha, ela pratica atividade física, como é que é? Bom, na realidade, esse mito, ele era uma verdade nos anos 70, 80, no início, nos primórdios do marca-passo, nos primeiros marca-passos, né? Então, só que hoje os marca-passos evoluíram muito. Os marca-passos nos dão muita segurança. Os marca-passos hoje, antigamente, o coração da pessoa tinha que se adaptar ao marca-passo. Ou seja, o marca-passo ele não tinha uma programação adequada. O marca-passo era muito restrito. Hoje não, os marca-passos se adequam às necessidades do coração do ser. Então, as pessoas podem ter atividade física. Só para citar um exemplo para você, eu tenho um paciente que tem 40 anos e ele é um dos campeões de peteca. E ele chegou no hospital tendo desmaios, com o coração batendo 20 batimentos por minuto e precisando colocar o marca-passo. É um ser atlético, um indivíduo atleta, faz exercício 4 vezes por semana na academia e joga peteca, e é campeão master de peteca, tem 40 anos. E ele tinha, então nós colocamos o marca-passo nele em julho e ele tem um campeonato de peteca em Uberlândia, nacional, de duplas, em setembro. Ele falou: doutor Malan, eu vou jogar meu campeonato nacional. Eu disse: olha, então você vai voltar aqui, a gente vai fazer uma programação especial para você. Eu não gostaria que você fizesse uma atividade competitiva tão intensa, mas já que você quer e você é adulto, você pode fazer, desde que você se responsabilize. Ele voltou com o 2º lugar. Nossa. Então vocês veem, só para exemplificar, o problema não é o marca-passo. A atividade física que você pode fazer está na dependência do que? Da liberação pelo seu cardiologista
dependendo da interação do marca-passo com o coração. Muitas vezes a gente coloca o marca-passo num coração muito deficiente. Então, a atividade física não vai ser possível não por conta do marca-passo, mas pela deficiência da musculatura do coração, pela doença do coração que já está muito avançada. Então, a atividade física vai ser dependente muito mais em função do problema do cardíaco do paciente. O marca-passo não impede o indivíduo de exercer suas atividades físicas, né? Obviamente, quem tem um marca-passo deve fazer atividade física com certa moderação. Eu tomo o exemplo dessa pessoa que eu lhe citei, mas obviamente não é para você sair, todo mundo que tem marca-passo sair fazendo atividades físicas de uma forma acentuada e competitiva. Apesar de que, volto a salientar, o paciente portador do marca-passo que tem um coração normal, ele pode sim exercer atividade física, jogar um futebol, cuidado com atividades de contato que pode machucar o local onde está o marca-passo. Mas pode fazer natação. Então, assim, a gente tem que desmistificar, isso é muito importante, essa entrevista no que tange essa questão do marca-passo e atividade física. Então, tem que haver uma inter-relação entre o médico e o paciente e adequarmos a atividade física a cada paciente per si. Nós não podemos estigmatizar, nós não podemos, assim, generalizar essa atividade. Okay? Outra coisa que o senhor citou no início é que o marca-passo hoje tem várias famílias, né? Tem vários tipos. Fala pra gente conhecer um pouco mais também sobre esses tipos e quais são as indicações para cada um. Bom, eu já comecei falando a respeito do marca-passo convencional, que é o marca-passo que é colocado para pessoas que estão com um batimento muito lento, né? Ou seja, a frequência cardíaca em geral menor do que 50 batimentos, 40, 30, 20, fazendo períodos de paradas cardíacas de 5, 10, 15 segundos. Essas pessoas precisam do marca-passo para que haja a estimulação adequada e esse possa voltar a bater normalmente. Esse é o marca-passo convencional. Bom, nos anos 80, um médico israelense, Dr. Mirovsky, ele deparou-se com a morte de um seu professor. Ele era cardiologista e um grande cardiologista que era professor dele teve uma morte súbita, morreu de repente, né, no corredor do hospital. Isso na década de 70. E esse homem ficou muito traumatizado, foi para os Estados Unidos e começou a desenvolver com engenheiros a possibilidade de fazer cardioversores implantáveis. O que é um cardioversor? O que é um desfibrilador? São aqueles equipamentos que a gente vê no cinema, por exemplo, quando a pessoa está com o coração batendo muito rápido, fibrilando, e ele toma um choque e aí volta ao normal. Agora, se você tem uma parada cardíaca, como teve o professor, numa rua, num banco, esse professor teve na porta do hospital, na verdade ele estava saindo do hospital. Então, até chegarem e der o socorro, depois de 5 minutos o cérebro já tá destruído. Então, assim, você tem muito pouco tempo entre a parada cardíaca e você chegar no hospital. É por isso que a maioria das pessoas que têm parada cardíaca fora do hospital morrem. Né? Então, e é por isso que você tem hoje socorros de ambulância com desfibriladores para você tratar o paciente lá na ponta, onde você o atende. Mas, se você tem um paciente de risco para ter uma parada cardíaca futura, por exemplo, ele já teve uma. Por exemplo, ele teve um ataque cardíaco, ou seja, o coração batendo rápido demais, que pode levá-lo a uma síncope, a um desmaio. Se ele já teve esses episódios aí e tem uma situação cardíaca na qual existe uma possibilidade muito acentuada de ter um evento cardíaco, uma parada cardíaca futura, aí nós temos os desfibriladores. Então, o Dr. Mirovsky ele desenvolveu, finalmente, em 1980, ele implantou o primeiro CDI, né, e o primeiro desfibrilador, que a gente chama CDI. Então, o CDI é vamos dizer, da família do marca-passo, é o segundo aparelhinho. E esse CDI, então, a função dele é dar um choque no coração da pessoa que está em fibrilação ventricular, ou seja, que está com uma arritmia muito grave. E ele pode, por exemplo, o paciente ele está na fila do banco,
estar portador do CDI. E de repente ele tem uma arritmia, pode ter uma arritmia, e aí ele cai no chão, porque ele ia morrer. Só que o aparelho reconhece essa arritmia, dá o choque e ele acorda como se fosse ressuscitando e aí volta à sua atividade. É uma coisa espetacular. Então, os CDIs vieram para salvar também vidas. Então, você veja, os marcapassos, eles trabalham nos corações lentos. O CDI nos corações que batem muito rápido, né? Porque você pode ter uma morte súbita, ou seja, morrer de repente, de duas formas. Ou o coração batendo lento demais, ou batendo tão rápido que não consegue bombear o sangue. Então, são duas formas paradoxais. Um é o CDI, o outro é o marca-passo. Bom, e o desenvolvimento tecnológico continuou. Porque nós tínhamos alguns pacientes que tinham um coração, não que bate lento, agora que bate muito fraco. Então, a contração do coração muito lenta. Ou seja, a contração do coração muito fraca. Então, o coração, em vez de bombear o sangue assim, faz de uma forma muito débil, muito lenta, muito fraca, muito frágil. A frequência do coração é normal, mas a contração do coração é completamente anormal. Ele não consegue ejetar o sangue para frente. Então você padece de falta de ar, desânimo, cansaço, não consegue mais fazer nada. Esses pacientes, quando está tomando uma série de remédios muito potentes, mesmo tomando esses remédios, eles não conseguem fazer suas atividades habituais. Esses pacientes, então, teriam que ir para uma fila de transplante e muitas vezes morrer sem nunca ter tido um transplante. Por quê? Porque o transplante tem uma barreira do próprio transplante, é o coração. Você tem que pegar um coração que seja adaptado a esse organismo através de testes sanguíneos que possam ser adaptados. Não é qualquer coração, tem que ter uma tipagem sanguínea adequada. Além disso aí, nós sabemos que os centros, que são poucos centros e são centros restritos no coração. No Brasil. Então, e o Brasil é imenso. Então, você tem um paciente que está aqui em Goiás, tem uma dificuldade muito grande de ir para São Paulo para fazer um transplante, até mesmo em Brasília. Você tem que morar lá e esperar o transplante, porque na hora que o indivíduo morreu, você tem que estar lá para resolver o problema. Então, a logística é complicada para o transplante. E aí surgiu, então, equipamentos que estimulam o coração em a musculatura do coração em múltiplos focos, e você faz com que o coração que batia muito fraco, ele comece a bater mais forte. E a gente pode, inclusive, tirar vários pacientes, em torno de 15% a 20% desses pacientes, numa fila de transplante. Então, a família do marca-passo hoje cresceu, e então a gente pode tratar o coração de várias formas, né? E a gente precisa, então, acabar com os mitos e partirmos para essa realidade fantástica da estimulação cardíaca, e a gente está aqui disposto a responder mais questões. As pessoas que têm marca-passo, hoje tem vários equipamentos eletrônicos, computador, celular, tem algum tipo de problema, tem alguma interferência? Essa é uma questão que a família, o paciente, fica ansioso logo depois que coloca o marca-passo, né? Eu diria para vocês que a tecnologia dos marca-passos avançou muito. Então, os marca-passos hoje em dia estão cada vez mais blindados contra as interferências elétricas externas. Então, você pode utilizar computador, pode ligar a luz, televisão, tomar banho de chuveiro elétrico, pode tomar choques, pequenos choques. Eu falo para todo paciente do seguinte: olha, o choque que mata você me mata também. O que não me mata, não te mata. Então é bobagem. Não esquenta. Então, assim, a gente já começa a desmistificar a partir daí. E também gostaria de falar do celular. O celular, a gente tem que ter um pouco de cuidado, é utilizar o celular do lado contrário. Se o marca-passo está colocado à esquerda, utilizar o ouvido direito. Se o marca-passo está à direita, utilizar o ouvido esquerdo, e pode passar 5 horas falando. Não tem problema, não tem restrição. Computador, vídeo, ou seja, os equipamentos elétricos normais pode utilizar sem nenhum problema. Uma outra dúvida importante é em relação aos exames médicos. Tomografia, ressonância, eu sei que muita gente tem dúvida se pode ou não o portador de marca-passo fazer esses exames. A tecnologia, né, chegou também para a medicina, né? E então, assim, a gente tem ultrassom, ressonância magnética, tomografia. Na realidade, a grande restrição parcial
é a ressonância magnética. O resto pode ser feito. Né? E também, se você faz também a fisioterapia, se você faz o calor intenso, aquela diatermia muito próximo do marca-passo, mais profundo, não pode. Mas assim, utilizar nas pernas, nos membros, um pouco mais distante, não tem problema nenhum. Com relação à ressonância magnética, diria para vocês o seguinte: os marca-passos mais antigos realmente é proibitivo, é uma proibição parcial. Por isso que as indústrias, elas mudaram a concepção da fabricação dos marca-passos, tirando os elementos férricos e colocando mais outros tipos de elementos, plásticos e outros tipos de elementos que não são ferrosos, para que não houvesse a imantação, ou seja, a deformidade interna dos marca-passos pelo campo magnético da ressonância magnética, que é muito intenso. Então, com isso, a gente está produzindo os marca-passos atuais, queria falar para vocês, que você pode utilizar a ressonância magnética, né? Você vai no seu médico, fala que vai fazer um exame e ele vai programar o aparelho para que seja especificamente tratado para tal. Porém, no futuro, já temos marca-passos que já vão ser produzidos. O seguinte: se você vai fazer, quando você vai entrar no campo da ressonância magnética, não precisa nem falar com o médico mais. O próprio aparelho reconhece que está no campo de ressonância magnética, ele muda no modo de defesa contra a ressonância. É muito interessante. Então, porém, um alerta: a maioria das pessoas que tem marca-passo hoje no mundo, 90% praticamente, 80%, não devem fazer ressonância magnética, e se o fizer, tem um grupo de estudo que demonstra que dá para fazer com uma série de restrições, uma série de situações que o médico que vai solicitar essa ressonância tem que falar com o cardiologista para eles definir a situação. Nós conversamos sobre os benefícios, né, do marca-passo, CDI, mas eu queria saber também, doutor Malan, como é que é a implantação do marca-passo? É uma cirurgia muito grande? Envolve riscos? Como é? Bom, a cirurgia do marca-passo, tecnicamente, do ponto de vista cirúrgico, é uma cirurgia pequena. E tecnologicamente é uma cirurgia grande. É uma cirurgia assim, que envolve uma tecnologia. E nós temos hoje... Então, a cirurgia é feita com uma radioscopia, né? A gente vê no coração através de uma televisão. E a gente faz uma pequena incisão aqui, ou do lado direito, na região infraclavicular, direita ou esquerda, né? De 4 centímetros mais ou menos, pegamos as veinhas e através de veias, né, das veias, na veia, a gente pode pegar a veia subclávia direita ou esquerda, e através da veia subclávia a gente avança os eletrodos até dentro do coração, vendo através da televisão, sem nenhum corte no coração, sem nada. E aí depois a gente faz medidas eletrônicas para ver se esses eletrodos estão bem adaptados. Depois dessas medidas eletrônicas, a gente conecta o marca-passo aos fios, né? O gerador aos fios. O conjunto, eletrodos ou fios que vão ao coração e a caixinha, que é o que a gente chama de marca-passo, que na realidade é o gerador, chama-se marca-passo, o conjunto é esse marca-passo. Então o marca-passo são os fios mais o gerador. Né? Então, assim, é uma cirurgia de potencial de risco muito pequeno, muito baixo. Não vou dizer que não tenha risco. Eu costumo falar com o paciente: olha, eu vou falar 2 coisas para você. Primeiro, você pode morrer com essa cirurgia. Segundo, o risco é muito... A parte ruim é essa, agora a parte boa. O risco é muito pequeno. Né? E a gente tem todo um arsenal de instrumentos que vão nos auxiliar a evitar uma morte numa cirurgia dessa. A mortalidade é muitíssimo baixa. O risco-benefício do marca-passo é muito grande. Bom, eu queria agradecer muito, doutor Malan, por esclarecer, né, tantas dúvidas que eu tinha, e eu acredito que vocês aí também, e frisar a importância desse dia, do dia 23 de setembro, do dia do portador de marca-passo, para que essas pessoas se sintam acolhidas, que tenham uma vida normal, e se você precisar de um aparelho desse, saber que um aparelho desse pode salvar a sua vida. Então, doutor Malan, muito obrigada por esclarecer todas as dúvidas. Muito obrigado aqui pelo espaço, o Milton. E eu acho assim, que as pessoas que têm, os portadores do marca-passo, eles também têm que ajudar.
Ou seja, não é só o aparelho não vai resolver o problema dele, quem vai resolver o problema é o aparelho em conjunto com as suas restrições dietéticas, com a medicação adequada e eu só desejo assim que os pacientes portadores de marca-passo sejam felizes e que suas famílias os entendam e possam integrá-los de uma forma mais harmônica do ponto de vista social. Olá, pessoas queridas, nós estamos aqui conversando nesse dia do portador de marca-passo com a presença ilustre aqui do amigo, do colega cardiologista também, Dr. Antônio Malan, tirando dúvidas, conversando sobre esse dia, da importância que tem esse dia para a família que tem o seu portador de marca-passo, esclarecendo dúvidas diversas sobre o implante, sobre o funcionamento desse aparelho. E eu queria agradecer a presença do Dr. Malan por enriquecer esse dia e dizer a ele o tão importante que ele é para essas pessoas que recebem o implante desse marca-passo. Eu queria agradecer o espaço. O Milton é um grande companheiro, o Dr. Milton, o Dr. Sérgio, toda a equipe da eletrofisiologia, e a gente está na ponta implantando os marca-passos, mas o Dr. Milton está na avaliação, indicando, ou seja, quem são as pessoas que a gente vai colocar o marca-passo. Então, um trabalho muito importante, é um trabalho que exige uma unicidade muito grande, né? Um companheirismo, uma compreensão, para que essas pessoas possam ser bem tratadas, e é muito importante a indicação adequada do procedimento. Então, assim, como é uma prótese que a gente está colocando, ou melhor dizendo, uma órtese que a gente está colocando, então que seja bem colocada, adaptada e que seja a melhor possível. Hoje nós temos uma gama, como já falamos, né? E o Dr. Milton é aquela pessoa que é aquela pessoa que nos coloca o paciente e diz, olha, o aparelho mais adequado é esse, então a gente conta sempre com a colaboração dele para que os pacientes tenham. Então, o nosso sucesso, o nosso paciente, depende em função não só da nossa cirurgia, mas também de uma boa indicação que o Dr. Milton está aí na eletrofisiologia fazendo essas indicações. É verdade, é uma parceria muito grande. E realmente o trabalho que nós fazemos dentro da eletrofisiologia, nós fazemos um exame chamado estudo eletrofisiológico, que estuda toda a parte elétrica do coração. E muitas vezes surgem algumas dúvidas sobre a necessidade ou não do implante de marca-passo, e esse exame esclarece essas dúvidas, porque a gente coloca um catéterzinho lá dentro do coração através de uma punção, um procedimento minimamente invasivo, em que a gente estuda toda a parte elétrica desse coração. E às vezes é o que define a necessidade ou não do implante de marca-passo, ou mesmo o implante do cardiodesfibrilador implantável, que é o CDI, que foi aqui conversado, esclarecido pelo Dr. Malan também, em que a gente pode ou não induzir algumas arritmias durante esse procedimento. Então nós somos uma parceria realmente. Já faz alguns anos que nós trabalhamos juntos, eu faço parte da equipe do Dr. Sérgio Rassi, trabalhamos juntos já há muitos anos, nos conhecemos de uma forma bem intensa, e é isso que nós tínhamos que conversar aqui hoje com vocês. Não é isso, Malan? Boa noite, muito obrigado aí a vocês todos pela oportunidade. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, gente.